Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos, nesse instante, colocar o nosso coração perto de um sacrário onde está Jesus sacramentado. Façamos a nossa comunhão espiritual. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem neste momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Comunhão espiritual. Eu quisera, Senhor, receber-vos com aquela pureza, humildade e devoção, com que vos recebeu a vossa Santíssima Mãe, com o Espírito e o fervor dos santos. Muito bem, vamos então iniciando mais um dia, mais essa meditação. Vamos ler o Evangelho de hoje. Está em Marcos, o Evangelho de São Marcos, capítulo 16, versículos de 15 a 20. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos, então, saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra por meio dos sinais que acompanhavam. Muito bem, meus irmãos, lemos esse Evangelho tirado do Evangelho de São Marcos, porque hoje celebramos a festa do evangelista São Marcos. E sabemos que São Marcos ele tinha dois nomes. Era chamado de João Marcos, né? João, que era um nome aramaico, e Marcos, nome grego, porque ele falava essas duas línguas, né? Era um homem que tinha duas culturas, diríamos assim, né? Ou seja, conhecia a cultura grega e também a cultura aramaica, né? E por isso era conhecido como João Marcos. E a sua função foi sobretudo de tradutor de São Pedro. Ou seja, ele acompanhou o apóstolo Pedro. Por isso ele é conhecido como
o evangelista de São Pedro, né? E Pedro, em sua carta, chama Marcos de filho, né? O meu filho, né? Como se Pedro fosse aquele que gerasse ou ajudasse a gerar Marcos na fé cristã. E por isso Marcos transmitiu o evangelho contado através de São Pedro. São Justino, ele chama o evangelho de Marcos como as memórias de São Pedro, né? Ou seja, o evangelho escrito por São Marcos é as memórias de Pedro, né? Que contou tudo aquilo que Marcos escreveu no seu evangelho. Possivelmente, Marcos, quando conheceu a Jesus, era muito jovem, né? Tinha uma fé ainda não desenvolvida, pouco madura, né? Disse que a mãe de São Marcos era uma mulher que ajudou a Nosso Senhor e, sobretudo, a tradição nos diz que aquela casa onde Jesus fez a última ceia seria a casa da mãe de São Marcos, né? Poderia, então, ter emprestado ao Senhor, assim como na última ceia, como também em Pentecostes, quando houve a descida do Espírito Santo aos apóstolos. E nós olhamos para a figura de São Marcos, né? Vemos que ele foi um homem que acompanhou Paulo em algumas viagens, em 2 viagens. Na primeira viagem ele desistiu, porque ainda precisava amadurecer a sua fé, mas depois seguiu em frente. Mais tarde foi em outra viagem com São Paulo e também ao lado de Pedro. Foi aquele que então buscou através dele a vida de Nosso Senhor, e ele transmitiu a vida de Jesus a partir da fé apostólica, a partir de São Pedro, o primeiro Papa, né? E assim nós ouvimos no Evangelho de hoje, Nosso Senhor que diz: ide por todo o mundo e anunciai o Evangelho a toda criatura. São Marcos cumpriu, né, essa vontade de Jesus, porque ele, escrevendo os Evangelhos e também indo a pregar, né, também proclamando a boa nova de Nosso Senhor, difundiu o Evangelho a tantos, sejam de língua grega ou seja de língua aramaica, e que nós também possamos difundir o Evangelho de Nosso Senhor e transmitir fielmente o Evangelho que os apóstolos receberam, que é o Evangelho que a Igreja, né, nos transmite, nos ensina através do magistério de 2000 anos, através da tradição da Igreja, que possamos também anunciar esse Evangelho, porque o próprio Marcos, ele deu a vida por Nosso Senhor, né? Ele deu a vida pelo Evangelho, foi martirizado, né? Colocaram uma corda no seu pescoço e arrastaram-lhe pela cidade, ou seja, deu a vida. De fato, fez com que a sua vida fosse um evangelho escrito, né? Traduziu aquilo que escreveu na sua própria vida. Que nós também, imitando a São Marcos, esse evangelista, né, o segundo evangelho que nós lemos na Sagrada Escritura, que possamos também difundir a palavra de Deus para que alcance muitos corações. Muito bem, estávamos então falando sobre
a virtude da castidade. E vimos no dia de ontem que todo homem, ele tem uma vocação, né? Uma vocação originária e fundamental, que é a vocação ao amor. Todos nós somos vocacionados ao amor. Por quê? Jesus nos revela isso claramente no Novo Testamento. Ou seja, ele diz que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo mandamento é amar aos nossos irmãos por causa de Deus. E também, sabendo que Deus é amor e que somos a imagem e semelhança de Deus, e se somos criados à imagem e semelhança de Deus, fomos criados para amar, né? Fomos criados para amar. E por isso, a nossa felicidade, a nossa realização se dá através do amor. Vimos isso claramente, né? E essa forma de amar, que nada mais é do que ser dom de si para o outro, entregar a vida ao outro, se dá em duas vocações específicas, né? A vocação matrimonial, que é um amor entregue totalmente a uma outra pessoa, e a vocação de entrega a Deus através do celibato apostólico, né? Dessas duas formas, nós então vivemos esse amor, nós de fato vivemos para amar. Então, vimos esse fundamento do amor, que a castidade, então, ela é a virtude que nos ajudará a viver esse amor verdadeiro, que nos ajudará, de fato, a amar da maneira certa. Pois quem não adquire a virtude da castidade não poderá também, ou seja, exercer a virtude da caridade. A virtude da castidade não é a virtude mais importante, mas quando eu não tenho a virtude da caridade, ou melhor, da castidade, eu não possuo também a virtude mais importante, que é a virtude da caridade, que é a capacidade de amar, o amor de oblação, de entrega. Pois bem, e paramos quando nós dizíamos que há dois elementos essenciais para buscar a virtude da castidade. Primeiro, a oração, e depois a ascese. Nosso Senhor nos diz no Evangelho: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Orai, oração, vigiai, ascese. É o que nós vamos ver agora. É necessário, para se adquirir a virtude da castidade, a primeira coisa a fazer é pedir humildemente a Deus essa virtude, porque ela é um dom e precisamos pedir a Deus, incessantemente pedir a Deus: Senhor, dai-me a graça de ter um coração puro, dai-me a graça de viver a castidade como solteiro, dai-me a graça de viver a castidade como esposo, como esposa, né? Como celibatário. Dai-me, Senhor, a graça de viver a castidade, para que eu possa amar verdadeiramente. Pedir. E depois é necessário que se tenha vida de oração, né? Como a capacidade de fazer a oração mental. Nós aqui estamos fazendo uma oração mental dirigida, né? O padre está falando de algum tema que deve levar a você à oração.
fazer desse tema que estamos abordando a sua oração pessoal com Jesus. Então, essa oração mental nada mais é do que eu falar com Deus. É o momento em que eu paro no meu dia e, na presença de Deus, me coloco as minhas angústias, as minhas alegrias, os meus desafios, né? E converso com Deus. Isso deve se dar diariamente, para que eu cresça na intimidade com Jesus. E quanto mais eu estiver perto de Jesus, mais eu estarei longe da realidade do pecado. E quando eu busco a oração frequente, né? E aqui também vale a leitura bíblica, conhecer a Jesus, né? Para que eu me apaixone por Jesus, porque eu só posso amar aquilo que conheço, né? E assim também eu terei presença de Deus durante o meu dia. Saber que Jesus me acompanha, que está comigo. Não existe essa coisa de dizer que eu rezo o tempo todo porque Jesus está comigo, mas se eu não paro para fazer oração, não tenho vida de oração. Jesus não está comigo, né? Só vou pensar nele na hora que eu precisar de algo. A oração do Santo Terço, né? E aqui a devoção à Virgem Maria. A devoção à Virgem Maria que consiste não só em pedir a ela a sua intercessão para vivermos a pureza, a castidade, mas de olhar para ela como espelho da igreja e fazer com que a imitemos na sua pureza, na sua fidelidade a Deus, na sua entrega a Deus. E depois, outras grandes duas armas, que é o sacramento da Eucaristia e da confissão. A Eucaristia que é alimento para fazer com que a nossa alma esteja forte para lutar contra a tentação do pecado. E ao mesmo tempo a confissão, porque a santidade não consiste em não pecar, mas consiste em levantar-se imediatamente após cair e ter uma intenção reta e uma vontade firme de lutar para não cair. Eis aí então a oração que nos faz fortes, que nos faz amigos de Deus e ao mesmo tempo nos fará odiar o pecado, odiar a impureza. E depois a ascese, né? E a ascese vai consistir em algumas mortificações corporais, algumas mortificações dos nossos sentidos, né? E a primeira delas é a capacidade de fugir das ocasiões de pecado. Ou seja, não me pôr ali onde eu sei que vou pecar. Em matéria de pureza, é preciso ter a coragem de ser covarde, dizia São Felipe Neri. Então, se eu quero viver a pureza, eu tenho que ter a coragem de fugir, de ser covarde, né? Fugir das ocasiões. A valentia de ser covarde para fugir das ocasiões, como dizia São José Maria, este é o maior segredo, isto é, evitar lugares, situações e pessoas. Ou seja, se eu sei que aquele lugar vai me levar a pecar, se eu sei que aquele lugar é uma ocasião próxima de pecado, para que eu vou lá? Ou seja, se eu vou àquele lugar, é porque já estou concordando com a possibilidade de pecado, né? Ou seja,
se aquela pessoa, aquele amigo meu, né, só me leva para um caminho errado, né? Ou seja, me apresenta coisas que não convêm. A conversa com essa pessoa é sempre uma conversa dúbia, né, sensual, né? Então, veja, é necessário evitar as ocasiões. E depois, a necessidade de guardar os sentidos, a guarda atenta dos sentidos. Poderíamos recordar a importância de guardar também o ouvido, né? O sentido do ouvir, que pode ser um pequeno bueiro onde são despojados diariamente 1000 graxinhas sujas, né? E ao mesmo tempo o tato, para não cair em familiaridades e manifestações de afeto pegajosas, bastante suspeitas, né? Que muitas vezes equivalem a procurar totalmente migalhas de sensualidade, né? A pretexto de sermos amáveis e cordiais, né? E isso vale para qualquer pessoa, solteira, casada, né? Padre, seja o que for. Seja, o homem, ele vai ter familiaridades com a sua mãe, com os filhos, com a sua esposa, né? E não com pessoa de fora, né? Também um rapaz solteiro, uma moça solteira, né? Familiaridades. Às vezes está como que a busca da sensualidade, né? E sempre quando houver, né, a tentação, que muitas vezes pode saltar à imaginação, pode saltar ao pensamento, é necessário que se tenha uma ou outra ejaculatória para afastar a tentação, que pode ser Virgem Puríssima, ou Senhor, afasta-te de mim, o que me afasta de ti. Tantas outras ejaculatórias que podemos usar para mostrar que não queremos ser condescendentes com a tentação, né? Ou seja, e aqui a mortificação, por exemplo, da curiosidade. A curiosidade no olhar, né? É necessário que saiba se mortificar na curiosidade do olhar. Nós dizíamos ontem que em todo lugar onde nós estamos há sensualidade. Na maneira com que as pessoas se vestem, nos outdoor, né? Ou seja, nos comerciais, etc. Tudo que você vê há sensualidade. Então, se a gente não souber o que olhar, né, e o que devemos evitar olhar, estaremos imprudentemente nos deixando levar pela tentação. Ou seja, é a capacidade de dizer não, estar decidido a dizer sim a um ideal de amor muito maior do que o mero prazer carnal, que faz o homem descer abaixo do nível dos bichos, que, diga-se de passagem, costumam ser mais castos e regrados do que os homens nas suas relações sexuais, né? O animal, ele age por instinto, né? E ele tem esse instinto porque precisa procriar. Não? Então, o animal ele sai do cio, pronto, isso cega. Agora, o homem, quando ele se deixa levar pelo vício, né, da sexualidade desenfreada, erotizada, pornográfica, ele se comporta pior do que um animal, né? Isso é triste. Já se comprova que a pornografia
ela é uma das piores drogas que existem, porque escraviza a pessoa, escraviza, né? E atinge, né, dizem os especialistas, né, o lugar do cérebro onde se atinge as demais drogas, né? E depois, os sentidos internos, que devemos cuidar, a imaginação e a memória. Vimos os sentidos externos, o ouvir, né, o tato, a visão. Agora os sentidos internos. Mortificar a imaginação. Dizia Santa Teresa d'Ávila que a imaginação é a louca da casa. Por isso é preciso ordená-la, né? Reconheçamos que 90% dos erros sexuais procedem do descontrole desses dois sentidos internos, ou seja, deixar a imaginação à solta, alimentada muitas vezes pelas recordações de pecados cometidos, de conversas, de filmes, de leituras, de imagens visuais procuradas, e a mesma coisa que escancarar as janelas da alma a uma série de tentações constantes que entram na alma como uma revoada de cupins. Por isso, quem é dono da imaginação tem 90% de ganho para ser dono e senhor do seu corpo e dos seus sentimentos. Saber dominar a imaginação. Não se deixar levar pelas imaginações inúteis, muito menos pelas imaginações pecaminosas. E depois a importância da mortificação à mesa. Combater a gula, porque a gula ela é a vanguarda da impureza. Ou seja, ela vai à frente, ela encabeça a impureza. Se eu não consigo viver a temperança no comer, no descansar, no lazer, eu não vou conseguir viver a pureza, a castidade, né? E dizia o abade João Cassiano, do século V: tenho para mim que não poderemos jamais reprimir o aguilhão da carne se antes não conseguirmos refrear o desejo da gula. E aqui vale dizer, ou seja, saber mortificar a gula do comer, a gula da internet, das redes sociais, a gula do descansar, do lazer. Ou seja, se eu não for temperado nessas realidades, se eu não me mortificar, no sentido de comer menos, ter hora para comer, né, a hora de descansar, a hora do lazer, se não tiver ordem, também não terá virtude. Por isso, disse que onde não há mortificação, não há virtude. Se eu não mortifico os meus sentidos, se eu não mortifico as minhas vontades, não terei força para dizer não ao pecado. A mortificação, ela faz com que eu tenha capacidade de dizer não àquilo que é lícito. Como que quando eu tenho uma maçã para comer, é lícito comer e eu digo não. Quando eu posso descansar e digo para mim, não vou descansar agora, né? E quando eu vou trabalhando isso, a mortificação, eu vou fortificando a minha vontade. E quando vier a tentação do pecado, de algo que é ruim, imediatamente eu vou dizer não, vou ter forças para dizer não. E, por último, aquele que quer viver a pureza deve saber que não pode ser ocasião de pecado para o outro. E aí deve-se ter o cuidado no vestir-se, né? Ou
seja para que ao vestir, ao se portar, não faça com que o outro também caia em pecado. Por isso, uma roupa apropriada, uma roupa modéstia, o modo de falar apropriado, o modo de se portar apropriado, isso é importantíssimo. E gostaria, então, de terminar a nossa meditação com uma oração à Virgem Santíssima, pedindo essa virtude. Minha Mãe Castíssima, quero aclamar-te com a Igreja, como a Mãe do amor formoso, daquele amor que sabe querer bem, dar-se e fazer os outros felizes, ao mesmo tempo que mantém a alma e o coração livres do hedonismo, que só procura o prazer egoísta e as experiências passageiras. Faz com que nunca coloquemos a idolatria do prazer acima do amor a Deus e aos seus mandamentos, nem acima do amor e do respeito à dignidade dos outros, filhos de Deus, criados no corpo e na alma à imagem de Deus. Peço que alcances para muitos a graça de compreender que a santa pureza não é uma limitação, nenhuma repressão, mas que a castidade, a de cada um no seu estado, solteiro, casado, viúvo, sacerdote, é uma triunfante afirmação do amor. Mãe Puríssima, eu sei que, como diz uma antiga canção, convém guardar a coisa preciosa. Tu me ajudarás a guardar a santa pureza, sempre nos ajudas. Faz com que nunca me esqueça de que pureza é delicadeza, delicadeza para guardar os olhos e as fantasias, delicadeza para evitar conversas, publicações ou programas imundos que ofendem a Deus, e delicadeza para não brincar levianamente com as tentações. Que eu me convença de que a castidade, com o auxílio da graça de Deus, pode ser vivida quando é fortalecida pela oração humilde. Mãe Puríssima, rogai por mim, pela recepção frequente da Eucaristia, pelas pequenas mortificações da gula, da curiosidade, da imaginação, da moleza, e pelo recurso pronto e sincero à confissão, sempre que houver alguma queda. Então, Virgem Santa, com a tua intercessão materna, viveremos essa virtude, não como uma renúncia, mas como uma afirmação gozosa, uma entrega livre e alegre. Mãe Puríssima, Mãe Castíssima, rogai por nós. Agradecemos a Deus por esse tempo de oração e pedimos a Ele a graça de pormos em prática aquilo que meditamos, com o auxílio da Virgem Maria, do nosso anjo da guarda e de São José. Muito bem, meus irmãos, agradecemos a sua companhia e pedimos que você nos ajude compartilhando os nossos conteúdos, se inscrevendo no nosso canal, fazendo com que esse conteúdo chegue também a tantas outras pessoas. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.